Com a ajuda de Deus, irmãos, vamos ler a palavra no capítulo 15 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 15. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, do verso 23 até o verso 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Queridos irmãos, servos e servas de Deus, os irmãos ouviram hoje aqui, porque quando o servo de Deus anunciava, irmãos, o agradecimento de irmãos que o Senhor ouviu a sua oração e libertou-os algumas enfermidades até que pelos homens é incurável ou são incuráveis, e o Senhor libertou. O Senhor trazia avante esta palavra, irmão, do lado espiritual. Porque, irmãos, nós sabemos que nós temos o direito, aquele que está em paz com Deus, em paz com a igreja, de pedir a unção, de acordo com o que Tiago orientou, irmãos, para as enfermidades da matéria. Mas, irmãos, nós não vimos aqui na graça e ouvir a palavra de Deus apenas na busca de bens da matéria. Nós vimos aqui buscar o aperfeiçoamento do Espírito e receber a unção da palavra. Porque, irmãos, se a mão do presbítero, irmãos, o dedo do presbítero e o azeite, de acordo com o cumprimento da palavra, tem poder de libertar pela fé as enfermidades da carne, a palavra liberta as enfermidades do Espírito. Por isso que a palavra falou, irmãos, sobre as enfermidades que estavam no Egito. Porque os irmãos lembram que quando Deus provou, irmãos, e permitiu que as enfermidades atingissem a matéria, aquelas enfermidades não provinham, irmãos, de males biológicos. Ela provinha, irmãos, de ordem espiritual de Deus, para abrir o coração de Faraó, para soltar o povo de Israel, libertá-lo e deixá-lo partir. Então os irmãos ouviram, irmãos, que ali, quando caminhavam no deserto, irmãos, chegaram no lugar, porque o povo murmurou contra Moisés, irmãos, chegou a hora que irmãos estavam em dificuldade, irmãos não tinham água, e também chegou o dia que não tinham mais alimento. Então os irmãos viram que chegaram aqui à beira desse lago chamado Mara, e mais irmãos estavam sequiosos, sedentos, mas não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram insalubres, eram amargas. Mas, irmãos, lembremos bem que quando Paulo, o apóstolo, irmão, se referiu à lei, aquela lei que o profeta Zacarias disse, nem por força, nem por violência, mas falava pelo meu espírito, irmãos,
estas águas também eram amargas. Quer dizer, era uma doutrina, irmãos, que não se podia assimilar, não podia beber, porque era imposta por força ou por violência. Era, irmão, sim, sim, não, não. Irmãos, mas o que Deus faria? Irmão, disse ele, eu era carnal, a lei era espiritual, e não havia uma conjunção do espiritual com o carnal. Mas, irmãos, quando, irmãos, o homem tornou-se espiritual, e os irmãos vão entender, irmãos, que quando a palavra fala que, irmão, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? É impossível beber esta água. Irmão, para o homem também, o cumprimento da lei, segundo os preceitos mosaicos, era impossível se praticar. Olha, irmão, então Moisés clamou, irmão, porque ele ali estava conduzindo o povo, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. Qual era esse lenho, irmãos? Porque naquele momento o povo estava com sede, irmão, sede de beber água, porque ninguém pode viver sem água. O Senhor mostrou um lenho para ele. Que figura era este lenho? Jesus Cristo, o Senhor. O lenho, irmão, que entrando na palavra, entrando na doutrina, irmão, faria a água amarga tornar-se doce, o impossível tornar-se possível. Por isso, bem-aventurado aquele que tem o Espírito de Deus, porque pelo Espírito de Deus é fácil, irmão, tem prazer na salvação, ele não acha a lei de Deus dura, não acha os conselhos de Deus difíceis, porque o Espírito de Deus lhe dá força e dá, irmão, também o desejo de servir a Deus. Prestemos bem atenção nisso. Por isso disse, irmão, mostrou-lhe um lenho nas águas, e as águas tornaram-se doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação. Que fez Deus, irmãos? Porque todos nós clamávamos, irmão, e tem aquele que clama a Deus, porque, irmão, prestemos bem atenção, não podemos viver sem o Senhor. O homem pergunta, será que Deus criou o homem por um brinquedo? Deus não criou o homem por um brinquedo. A sua sublime criação, o Senhor criou para viver eternamente. E no Éden ele perdeu esta condição divina. Mas o Senhor, irmãos, através deste lenho, Jesus, o Cristo de Deus, irmãos, vindo por ordem divina, irmão, derramou sobre nós o Espírito Santo. Por isso, bem-aventurado aquele que está aqui, que não está aqui dentro apenas por participar de uma reunião social, mas está aqui porque tem sede e fome da palavra de Deus, irmão. E se temos aqui, irmão, sede e fome da palavra, irmão, por certo, o Senhor sempre que vimos aqui, nos unge, irmãos, com ela, pelo Espírito da graça, e cada vez mais temos prazer de obedecer à graça de Deus, a palavra de Deus, e quanto mais obedecermos a palavra, mais desejo entre nós de santificar o nosso espírito. Santificando o nosso espírito, irmão, nós estamos na terra, mas espiritualmente já estamos reinando com Cristo Jesus, irmãos. Por isso, irmãos, que o entendimento da palavra, irmãos, aqui falava num sentido, irmão, material, mas, irmãos, este lenho que Deus, irmãos, fez entrar, irmãos, doutrinamente na palavra, irmãos, o que fez para nós, irmãos, tornou-se a palavra de Deus doce como mel. E o que acontece, irmãos? Quantos, às vezes, o adversário vem querendo tirar a paz, forçando e até falando nos nossos ouvidos que Deus não está conosco. Irmãos, receba por esta palavra a unção de Deus, provando que Deus está contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, permita a Deus que a palavra não entre em nós por uma mera audição, por uma mera lavagem cerebral, mas que o Espírito de Deus, irmãos, faça com que ela penetre em nós e haja uma conjunção do nosso espírito com o Espírito de Deus. E esta unção liberta-nos dos vícios, liberta-nos das palavras torpes, liberta-nos dos maus pensamentos, liberta-nos, irmão, do olho mau, e nos liga diretamente ao Pai das luzes. Quando dobramos o nosso joelho, a terra treme debaixo do nosso joelho.
e se a terra não tremeu ainda debaixo do teu joelho, poderoso é Deus por esta palavra, ungir o teu espírito e a terra tremerá, e você confiará na tua própria oração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque, irmãos, é importante que confiemos na nossa oração. Por isso, quando Deus prepara de levantarmos de manhã, é muito importante, irmão, irmã, ora com a tua família. Irmão, ora com a tua esposa. Irmã, ora com o teu marido. Chama os teus filhos, orem juntos. Prestem atenção nisso. Porque, irmão, quantas obras nós já vimos da oração em família, orando junto, irmãos, o mesmo Espírito, debaixo do sangue do concerto eterno. Prestem atenção, irmãos. Poderoso é Deus, irmãos, até para dar dons para nós. Já me deu de falar há pouco tempo aqui numa reunião nossa. Irmãos, conheci uma família, irmãos, que congregando lá, aqui na congregação do Brás, no banco dos músicos. Trouxe ele pela primeira vez aqui. Ele não conhecia o Senhor. Irmãos, mas a palavra que Deus pôs na boca do servo de Deus, que presidiu, irmão, eu cheguei para ele e falei, ó, você já está fisgado. Você não escapa mais do anzol do Senhor. Daí a pouco, daí uns dias vim para São Paulo, irmãos, e a minha mamãe falou assim, tal irmão falou para você que ele já foi batizado, já está fisgado, já está no anzol. Ele não conhecia o que era dom de línguas, mas ele aprendeu que devia orar com a esposa, orar com os filhos. Irmão, foi orar para apresentar a Deus o almoço, uma oração simples de pedir a bênção de Deus por almoço. O Senhor veio, visitou ele, visitou a esposa, visitou o Samuel, visitou a sua filha. Irmão, numa hora, irmão, de almoço, Deus fez uma festa na casa dele. Irmãos, e nós estamos aqui num culto louvando a Deus. Deus não é poderoso para fazer uma obra de que, irmão, saia de nós o pensamento até que Deus não nos ama, que Deus não nos quer. Irmão, você está aqui, irmão, a palavra de Deus fala que o ímpio, o pecador, aquele que Deus considera ímpio e pecador, não permanece na congregação do justo. Se você está aqui, porque o sangue de Jesus te justificou, clama a Deus, e poderoso é Deus para te visitar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória e glória ao nome do Senhor. Irmãos, a visita de Deus faz este tabernáculo tremer. Tem hora que a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu não vou aguentar. A visita de Deus é tão maravilhosa que parece que nós não vamos aguentar. Mas dirá alguém que está aqui, mas eu nunca senti isto. Olha, se você crer na palavra que Deus manda, Deus não manda a palavra em vão. Aquilo que você nunca sentiu, daqui a uns dias você vai testemunhar na igreja, a palavra veio e agora eu sinto o Senhor na minha vida. E a palavra não vem, como o Senhor já deu de falar, por uma lavagem cerebral. Mas este lenho que foi lançado na água, tornou a água doce, quer dizer, a palavra de Deus aprazível. Mesmo que ela venha nos doutrinando, mesmo que ela venha nos ensinando, ela é doce, ela é doce. Ah, eu gosto da palavra. Os irmãos sabem, irmão, que lá alguns espíritos passaram sobre Israel, que eles não queriam ouvir a palavra ensinando, doutrinando, queriam ouvir coisas aprazíveis para a matéria. Irmãos, podem vir lá no capítulo 30 do profeta Isaías, vocês vão ver isso. Queriam ouvir coisas doces para a matéria. Mas, irmão, o lenho ainda não tinha vindo aqui. A doutrina ainda era amarga. A água ainda era amarga. Quando ela chegou, que o lenho foi lançado na terra, a água ficou docinha. Glória e glória ao nome santo. Temos prazer, irmão. A palavra vem nos corrigindo. O Pai corrige o filho que ama. O Senhor manda a palavra, Ele aceita a palavra. Porque é uma unção. A unção liberta as enfermidades. Quando ela é o dedo do presbítero e o azeite tem poder de libertar pela nossa fé aquilo que é uma enfermidade biológica, enfermidade do nosso corpo. A palavra vem pelo Espírito, irmãos, recebemos ela e bebemos ela, irmão, com prazer, com alegria. Ela liberta, irmãos, as enfermidades do Espírito, tira de nós a maledicência, liberta-nos da mentira,
Liberta-nos da inveja, do ciúme, da malquerência, das palavras torpes, dos pensamentos, irmãos, que não devem pairar na mente do crente. E esta purificação dá força que nós vamos lá, irmão, ajoelhar e sentimos a terra tremer. Porque, irmão, quando o Senhor chega perto de nós, a matéria treme. Os irmãos creem isto? Creem na palavra? Por isso, irmão, os irmãos veem que falava aqui de Jesus, irmãos, que a palavra diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito. Não fala da enfermidade da matéria, não. Fala da enfermidade do Espírito. Prestem bem atenção. Porque eles estavam na matéria, receberam na matéria. Irmão, porque eu sou o Senhor que te sara. E vieram ali, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras. Doutrina apostólica e o Evangelho. Os irmãos lembram que Jesus mandou 70 palmeiras evangelizar. E falou para eles: vocês vão lá, não entreis de casa em casa, mas onde se entrar, se houver um filho da paz, saudai com a minha paz. Se lá não tiver algum filho da paz, a paz volta para vós. Mas a poeira que vocês receberam lá, chacoalha lá e diz: o reino de Deus é chegado a vós. E quanta poeira, irmãos, espiritual vem sobre nós lá fora. Alguém querendo tirar a nossa fé, no nosso ouvido, irmão, tentando tirar a alegria do Espírito Santo, às vezes até dentro da nossa casa, às vezes até o nosso filho chegando com instrução que recebeu lá na faculdade e na escola. Mas, irmão, a palavra de Deus ensinou, o Senhor falou para dar para 70 palmeiras. Vocês chacoalha lá fora, joga lá fora, mas fala, não deixa de falar: o reino de Deus é chegado a vós. E depois, irmãos, viram, irmão, quando o Senhor fez a última multiplicação dos pães, quantos cestos ficaram cheios? Não foram 12? Esses 12 cestos, Deus se usou deles também, irmão, porque quando um traiu o Senhor, logo em seguida ainda foi escolhido mais um. E depois, irmão, prestam bem atenção, alguém que se considerou até um abortivo, Deus chamou e deu para nós a doutrina apostólica na pureza, irmão, e na santidade. Por isso, queridos, que as coisas de Deus são profundas. Não fiquemos apenas, irmão, no literal, mas que Deus possa abrir a nossa mente. E pela unção desta palavra, Deus abra a minha mente e a vossa também. E abrindo a nossa mente, por certo, penetraremos além deste véu chamado carne. Penetraremos o profundo de Deus. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Que Deus tenha piedade e nos encha dos seus dons nesses dias terríveis que estamos atravessando. Porque, irmão, o Senhor nos dá o conhecimento da sua palavra e nos adoça esta água gloriosa que é a palavra. E quando nós a bebemos, irmãos, ela é leve. Por que aí nós vamos beber uma água mineral, vamos olhar lá o pH, que deixa ela leve. Quanto mais leve, que água gostosa. Irmão, o Senhor deixou ela leve, porque Ele falou: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmão, é duro ser crente? Não, irmão, duro é faltar para nós a unção do Espírito. Quem tem a unção do Espírito, irmãos, tem a libertação das enfermidades do Espírito. Caminhamos, mas não caminhamos na carne, caminhamos no Espírito. E poderoso é Deus com unção, irmãos, e o azeite e a mão do presbítero, libertar também a enfermidade. E se você pediu a Deus esta palavra, aqui está a resposta dela. A unção, irmão, que Deus ensinou através de Tiago, liberta a matéria. Mas esta unção liberta algum espírito que entrou aqui até perturbado, dizendo: o Senhor não está comigo. E o Senhor prova que Ele está contigo, comigo e com toda a igreja dele. Deus seja louvado, irmãos.